Sejam bem-vindos a mais um Pod Vivax. Meu nome é Priscila Graziuso, eu sou terapeuta integrativa e facilitadora em constelação familiar. E hoje vamos continuar falando de constelação. E para me ajudar, eu tô com a minha querida amiga Juliana. Tudo bem, Ju? Oi, Pri, tudo bem? E você? Tudo jóia, que prazer ter você aqui com a gente. Imagina, o prazer é todo meu. Então, pra gente começar a falar, já conta qual vai ser o tema. Eu vou pedir para você se apresentar pro pessoal. Vamos lá. Eu me chamo Juliana Paulon, eu sou psicoterapeuta sistêmica, então eu trabalho com a psicanálise integrativa, sou facilitadora também em constelação familiar. E hoje nós vamos falar um pouco, né, porque é um assunto bem abrangente, mas a gente vai falar um pouco sobre a adoção, né, o como que nós podemos nos posicionar diante das adoções, tanto como pais, como familiares, como conhecidos e até mesmo como os próprios adotados, né, nós também na condição de adotado também, como olhar para essas questões e o que pode vir, né? O que vem a desencadear, às vezes, não ter um olhar carinhoso e para essas questões, né? Um olhar amoroso, como a gente traz muito dentro da constelação. Gente, eu preciso contar para vocês que a Ju é mamãe do Orlando e do Gustavo, também é uma mãe adotiva, né, os filhinhos do coração dela, e talvez por isso para mim é muito especial que ela fale um pouco sobre esse assunto, porque ela não vai falar só da teoria, ela vai falar como é isso na prática também. Exatamente, né? Falar o que eu vivencio e o que a constelação mudou nessa minha relação e nesse meu olhar para as crianças, né? Então vamos começar assim, como que a constelação chegou na sua vida? E aí, a partir disso, a gente já vai como ela chegou para olhar para as crianças também. Tá. Em 2018, acredito que foi em 2018, eu tomei a decisão de fazer uma transição de carreira. E comecei a fazer... E você era o quê antes? Eu era advogada. Eu trabalhei por 25 anos na área de direito de família. E aí eu comecei a buscar um autoconhecimento. Então eu comecei dentro de processos de coaching, fazendo cursos. Para mim, isso não foi suficiente e nessa minha busca por algo, eu cheguei até a constelação. Na verdade, foi uma formação em programação neurolinguística, que eu também sou master em PNL. E dentro do instituto onde eu fiz a formação, ele trazia essa integração com a constelação para as terapias. E eu decidi fazer a formação. Até então, eu não tinha ouvido falar sobre constelação, eu não conhecia, nem tinha ideia do que seria, né, essa coisa, porque a pessoa fala, constelação. Não tem nada a ver com o céu, com as constelações estelares. Tem a ver com as conexões. As conexões. Né? E aí eu fui fazer toda a formação. Olha que interessante, deixa eu só fazer um parênteses nisso. Você vem da área de direito, né? E no direito não tinha constelação ainda? Ainda não. Olha, que ótimo, legal. Terapia o direito sistêmico, ele começou a ser falado de uns 3 anos para cá, que a gente escuta mais. Eu tenho formação também em direito sistêmico, mas até então a gente não se escutava falar nas mediações, não se falava em constelação. Olha que interessante, né? E eu fui buscar isso logo depois também da adoção das crianças, porque a adoção do Orlando foi muito tranquila, mas a adoção do Gustavo me trouxe uma dor. Ou seja, ela trouxe gatilhos meus também de como lidar, o que fazer. E sem saber, eu falo que o universo ele trouxe para mim, porque eu precisava talvez desse conhecimento todo e trazer isso para ajudar também outras mães, porque assim como eu, elas também têm dores nesses Sim. processos de adoção. E foi muito gratificante para mim ter esse conhecimento e eu vejo hoje na prática a evolução após os meus conhecimentos, a forma de eu olhar para os meninos, a forma de eu tratar, de eu lidar, de falar com eles, o quanto isso foi benéfico. Então, tudo isso daí veio um processo que eu fui para buscar para mim, refletiu neles e hoje eu ajudo pessoas também a ter esse olhar. A constelação, ela veio antes da adoção ou ela veio depois? Ela veio depois. Tá. Tanto que na minha formação eu já tratei essa questão de adoção dentro da formação, que a gente tem módulos, né, que falam. Sim. E a adoção, ela é um dos módulos. E eu me lembro que na minha formação eu era a única que tinha
filhos adotivos. Filhos adotivos, então eu consegui olhar bem e entender bastante. Fora tudo que a gente vem estudando, que a gente vem olhando, Sim. né? Prestando atenção, porque a gente testa dentro de casa pra gente poder levar também. Sim. E o efeito é super benéfico, tanto pra mim quanto pra eles. Quantos anos hoje tem os meninos? Hoje o Gustavo tá com 7 anos e 10 meses. E o Orlando tá com 6 anos e meio. Ótimo. E aí você consegue perceber já essa trajetória com eles? Consigo. E como as crianças vieram de sistemas diferentes, eles têm histórias diferentes, eles não são irmãos biológicos, né? Então, cada um tem a sua peculiaridade. Então, cada um traz uma peculiaridade do sistema primário, que a gente chama, que são os sistemas que são dos pais biológicos. Né? Então, o Gustavo, ele traz um perfil, e o Orlando traz outro perfil. Então, a gente consegue tratar eles dessa forma. E a fala lá em casa é muito aberta com relação a isso. Que a gente aprende, a primeira coisa que a gente aprende na constelação, né, na terapia sistêmica com relação à adoção, é a verdade. É a verdade para tudo, na verdade, né, Pri? Independente da constelação, da né? constelação, independente de ser um processo de adoção, é sempre a verdade, né? E eu costumo falar que, assim, não existe meias verdades, existe uma verdade inteira. Porque meias verdades são meias mentiras. Sim. E a gente sabe que muita gente traz para os filhos, mas eu sempre falei de adoção, sempre contei, mas às vezes não conta o todo, conta partes. Porque às vezes o todo, a pessoa entende que vai trazer dor. Mas assim, você falar isso, e é legal a gente trazer, que você falar a verdade não quer dizer que você vai contar tudo, além de que, porque existem aquela relação do grande e do pequeno, então existem coisas que são só da relação de adultos, né, dos grandes, dos maiores, e além disso, o quanto também a criança consegue lidar com aquilo, então você vai introduzindo aos poucos para a criança, não é isso? Exatamente, porque quando eles eram pequenininhos, eu trazia, pequenininhos, eles ainda são pequenininhos, mas quando eles eram menores, eu trazia que eles tinham um papai, que eles tinham uma outra mamãe. Tinham não, que eles têm, né? Desculpa, usei o verbo errado. Tempo verbal errado. Então, eles têm uma mamãe que chama-se tal, um papai que se chama tal. Então, eles têm nome. Então, eu não falo, o seu pai. Não, a sua mamãe fulana, o seu papai ciclano. Eu nomenclatuo o pai e a mãe biológico deles. E nós, o papai e a mamãe atual, né? Que somos nós, que por amor a gente traz. Então você vai gradativo com a história, você vai dando informação de acordo com que a estrutura psíquica da criança Isso, suporta. por isso que eu perguntei, né? Porque não adianta eu chegar e falar assim, olha, como se eu estivesse falando com você. Nossa, Priscila, a gente teve um processo de adoção que foi assim, aconteceu. Não, e nem tudo que aconteceu dentro do processo de adoção é o que você falou. Vai chegar até eles porque não tem necessidade. Mas é trazer para eles, assim, a impossibilidade da criação. E sem romantizar também, né? E sem romantizar. Mas trazendo como que eu vou dizer? Um conforto para eles. Eu não preciso romantizar, mas eu preciso dar um conforto. É o respeito, né? Eu acho que você respeita. Quando você não romantiza, você respeita a história deles, né? Exatamente. A gente sempre escutou muito, né? Porque eu adotei, porque aqueles pais faziam isso, faziam aquilo outro. E é um julgamento que a gente tem mesmo, que já vem natural. Sim. Né? E a gente aprende muito na terapia sistêmica exatamente o inverso. É olhar para esses pais e falar o seguinte: obrigada, porque por causa da sua dor eu me tornei mãe dessas crianças, eu me tornei pai dessas crianças. A gente esquece do agradecimento, a gente entra só no julgamento. E quando a gente consegue olhar para esses pais biológicos e não justificar as ações deles, mas entender e agradecer sem julgar, porque são questões deles, não são questões minhas. E agradecer aquilo que foi benéfico para mim, diante dessa dor que eles vivem, eu consigo trazer uma tranquilidade para as crianças também. Sim. Porque eu acredito que em outros podcasts já trouxe, né, as leis da constelação, a ordem, o equilíbrio, o pertencimento. Então, quando a gente traz essas questões para eles, sabendo, eles tendo a consciência de que eles foram gerados por essas pessoas, independente do que tenha acontecido. Eles só chegaram até mim em razão dessa situação da qual eles viveram,
eles conseguem ter um lugar. Porque a gente escuta isso de adotado o tempo todo. Parece que falta alguma coisa. Por mais verdade que tenha, por mais que saiba, parece que falta uma essência, que é a nossa origem, né? Claro, todo mundo tem essa falta, né? Hoje até, esses dias até olhando, procurando algumas frases para postar, para trazer as reflexões, uma frase que diz assim, tudo começa e termina na família. E aí a família biológica, não é só a que você foi inserido, né? É a biológica. Conta um pouquinho como é para nós, né, na prática mesmo, você reconhecendo esse lugar, dando nome, igual você falou, não, eu dou um nome, eu falo, né, o quanto isso é importante e como você vê isso de reflexo neles, quando você reconhece que eles têm um nome, que tem uma pessoa mesmo ali, não é só um ser, mamãe, papai, né, que existe uma pessoa por trás disso. Eu percebo isso muito mais no Gustavo, que é o mais velho, do que no mais novo. O mais novo, acho que por ter chegado com apenas 2 dias, a gente sabe que o inconsciente traz informação, a gente sabe disso, mas talvez ele não tenha esse processo ainda muito claro, muito formado dentro dele. Talvez mais na frente. Talvez mais pra frente ele venha me trazendo questões aonde eu vou ter que ter uma conversa, olhar para essa questão, mas nesse momento ainda não senti a necessidade. Mas em contrapartida, o Gustavo, ele chegou com 2 aninhos. Então, eu tenho essa percepção muito clara em filmes. Eu sempre assisti muito filmes de adoção com eles e sempre fui explicando muito essa dinâmica, né? Então, de perguntas que ele sempre fez pra mim. Uma vez ele me perguntou, mamãe, você demorou muito pra me adotar? Ele tinha uma média de uns 4 aninhos, mais ou menos, na época. E aí eu fui entender o porquê ele queria saber isso. Então, ele trouxe aquela informação de achar que ele não ficou muito tempo dentro do abrigo. Mas que ele achou que não demorou muito, né, pra vir. Uma vez ele fez um comentário, sabe o que eu tava pensando, mamãe? Eu acho que os papais acham que você e o papai têm muito dinheiro, porque eles estão dando as crianças pra vocês cuidarem. Olha Então, assim, só. foi um processo que ele veio trazendo, sabe? Que aí eu vou reformulando, conforme ele analisa, né, que ele estrutura uma fala, eu tenho que, às vezes, ajustar. Então, Sim. como eu ajustei. E uma situação que me trouxe me chamou muita atenção, quando ele estava no 1º aninho, tinha uma lição na escola, onde ele tinha que desenhar os quadros de desenvolvimento. De 0 aos 2, de 2 a 4, de 4 a 6. E ele tinha que fazer um desenho, o que ele tinha aprendido nessas fases de desenvolvimento dele. E na fase do 0 a 2, ele tampou o desenho e não me deixou ver. E eu respeitei. Depois ele falou, depois eu te mostro. Eu falei, tá bom. Quando ele terminou a lição, ele veio me mostrar. E aí ele falou, mamãe, esse quadrinho, sou eu no colo, chorando no colo da outra mamãe. Ele deu um lugar para essa mãe, né? Onde ele teve um período de desenvolvimento. E ele desenhou um segundo, nesse mesmo quadrinho, ele desenhou um outro desenho, trazendo, esse aqui sou eu mamando no colo dessa mamãe. Da outra mamãe, que ele fala. E aí depois ele trouxe, já estando comigo, exatamente a divisão dos 2 anos anteriores, do 0 aos 2, ele trouxe exatamente o período em que eles não estavam, e depois o outro período. E aí a questão é, por que ele fez isso? Porque a gente tem uma crença de que a criança não lembra. E até de que ela não sabe lidar com a realidade. Exatamente, né? E isso é reflexo das conversas que eu tenho. Do que ele pergunta, do que ele faz. Uma vez, dessas lições de escola, de desenvolvimento, trazendo a identidade da criança, se pergunta, quem deu o teu nome? Papai ou a mamãe? E ele foi muito taxativo na resposta. Foi a outra mamãe. Então ele tem uma estrutura muito bem formada com relação à adoção. Em conversas leves, não foram em conversas de sentar, olha, senta aqui que eu vou contar uma história pra você. Não, às vezes em situações corriqueiras. Em coisas que eu mostro pra eles exatamente pra estimular perguntas e eu saber como lidar. Dele já ter me perguntado nomes, do porquê. Ele hoje, já mais velho, ele pergunta por quê. E eu tento trazer pra ele não um julgamento, mas uma compreensão da impossibilidade deles estarem com ele. E é óbvio, a gente sabe que tem reflexos que estão muito no inconsciente, que eu vou trabalhar durante a vida inteira com ele,
que em determinada fase da vida vai emergir alguma coisa. Como emerge numa pessoa que tem criação dos próprios pais biológicos, né? Que a gente nem vai entrar. Eu acho que a gente pode entrar nesse aspecto, mas trazendo essa consciência, que são duas crianças e pronto. E que elas vão virar adolescentes, adultos e vão ter reflexos dos biológicos deles, independente dessa convivência. Exato. Né? Mas é muito bom a gente trazer essa reflexão para os pais adotivos, para os próprios adotados, né? Para pessoas que convivem. Porque quando a gente fala em adoção, Pri, é bom a gente ressaltar isso aqui. Eu não estou falando apenas de um processo de adoção. Quando eu falo de um padrasto que criou essa criança desde muito pequenininho, de uma madrasta, sabe? Onde ela substituiu esse papel pela mãe ter falecido ou pela mãe ter ido embora, sabe? Aquele papel feminino na vida daquela criança que não seja a mãe ou o pai biológico. É também entendido dentro da sistêmica também como uma adoção. Sim. E também eles também precisam respeitar o lugar deles, né? Sim. Sem julgar. O que é muito difícil a gente. Porque a gente não substitui, né? Não existe substituição. Quando eu fiz a formação em direito sistêmico, ele usou uma frase, o Dr. Sami ele usou uma frase que eu achei super interessante. Ele falou assim: dar a vida, somente o pai e a mãe biológico podem fazer isso. É a concepção, a gestação e a vida. Somente o pai e a mãe biológico podem fazer. Comida, dinheiro, educação e amor, qualquer um pode dar. Então, nós, pais adotivos, a gente pode suprir toda essa estrutura deles. Mas a gente não tem o papel principal, a vida. Então, a vida deles chegou até nós por causa desses pais. Não importa para mim em que condições e o que aconteceu. A gente tem que parar, esquecer essa situação e agradecer apenas sabendo que se eles chegam até a gente do jeito que eles são, com as qualidades, com os defeitos, com aquele rostinho, com aquele olhinho, com aquele cabelinho, que a gente se apaixona, é por causa desses pais biológicos, não foi por causa de nós. A gente contribui no segundo momento. E aí entra a questão do lugar. Sim. Né, que a gente estava falando, de eu saber que eu não sou melhor que a mãe biológica. Meu marido não é melhor que o pai biológico. Porque eles vieram antes. E atrás deles tem uma história. Sim. E que eles carregam essa história com informações celulares. Eles carregam essa história no inconsciente deles. Sim, e a gente pensa que o processo de gestação, e hoje você tem estudos mostrando, né, que a gestação, durante o processo de gestação, já as informações são retidas ali, né, de diversas formas. Então, isso já está até ali, né, no corpinho deles, né, o registro dessas informações. E aí, vou, né, trazer, claro, responda se você se sentir confortável. Para você foi tão simples assim ou você passou por um processo para ter esse entendimento, essa compreensão, até o ponto de hoje você entender, não, realmente eu preciso reconhecer, não julgar isso e aquilo. Como foi para você essa transição de você saber que de repente, né, conhecendo a história um pouco, tudo? Tá. É assim, na verdade, para eu tomar a decisão de ir para uma adoção, para um processo de adoção, eu já precisei passar por um processo, primeiro de aceitação, né? Eu tenho um irmão que é adotivo, na minha família tem muitos adotivos, só que a minha experiência dentro de casa não foi legal. Então eu tinha um preconceito com relação à adoção, porque o que nós vivenciamos com o meu irmão adotivo não foi uma coisa legal. Porém, hoje eu compreendo que não é que não foi legal, a gente não tinha recursos para entender, para olhar para a dor dele naquela época, né? Diferente do que acontece hoje na minha relação com as crianças. E naquela época meus pais não tinham esses recursos, nem se falava, né, dessas questões, era uma outra realidade. Então eu vinha de uma experiência negativa de adoção dentro de casa. E aí quando eu falo que o universo, ele falou assim, não dá para gerar, não vai ser dessa forma, né? A outra opção para a maternidade seria a adoção, eu precisei de um processo de conhecimento, de autoconhecimento meu. Mas não que eu busquei ajuda nem nada, eu fui processando. Eu queria ter muita certeza do que eu estaria fazendo, né, pela busca pela adoção, para que eu não
me arrependesse ou chegasse um dia lá na frente, por alguma questão, eu olhar e falar assim, olha, eu tive a opção de não te adotar e eu escolhi. Eu não queria vivenciar isso, né? Nem interna, nem externamente, Nem né? interno, nem externo. E aí, eu precisei primeiro de um processo. Então, quando eu tomei a decisão, estou indo para uma fila de adoção, eu já sabia muito bem que eu ia encontrar desafios ali. Poderia não ter, mas poderia ter muitos desafios. E as coisas começaram a fluir, né? Eu percebo hoje que eu não busquei a maternidade para suprir uma necessidade minha, um buraco emocional meu. Que isso daí a gente pode até buscar num outro podcast, uma outra, né? Sim. Essa questão da maternidade e da paternidade para suprir faltas, né? E na adoção isso acontece muito. Eu acho que é o que mais acontece, infelizmente, ou felizmente, né? Porque se a gente pensar nas crianças, né, vão ter esse suporte, saindo um pouco da visão sistêmica no aspecto prático mesmo, né? Vai ter alguém que vai zelar e olhar por essas crianças, de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe quais são os motivos que levam uma pessoa a uma adoção. E aí isso gera dor, né? E isso gera muita dor, não só no adotante, mas como no adotado, né? E é muito interessante porque você pega, estatístico isso, quantos casais se separam dentro do primeiro ano de paternidade ou de adoção. No geral. Sim. No geral, isso é estatístico, né? Só que assim, o buraco emocional é o mesmo, sendo na adoção, seja na maternidade natural, né? É que se a gente pensar, e seguindo essa linha de raciocínio, se a gente parar e pensar que quando você tem filhos, seja por um meio de adoção ou por meios biológicos tradicionais, se é que a gente pode chamar desse jeito, não sei que termo a gente poderia usar aqui, então vamos pensar nesse sentido. Você vai muito no aspecto de você deixa de ser o homem e a mulher para ser somente pais. Exatamente. É como se você vivesse e tivesse a necessidade de ser outra pessoa e só ser essa outra pessoa. Você deixa de ser uma série de outras coisas. O filho, ele vem para suprir, né, uma falta e você esquece do entorno, né, e você traz. E a adoção, isso é muito comum, porque eu tenho que suprir aquela falta de não ter podido gerar. Eu tenho que suprir uma falta porque eu tenho que constituir uma família, a cobrança, a sociedade. Ou eu venho de uma história aonde eu preciso me autoafirmar, massagear meu ego. Não, eu sou mãe, eu sou pai, então eu acabo buscando dentro da adoção. E é onde a gente escuta muito, né, o imperador, Sim. né, e isso daí não é só na adoção, mas na adoção e na gestação natural. Você trazer a tua dor para aquela criança, você projeta. Então você endeusa aquela criança, você coloca ela no pedestal, aonde ela é intocável. E com a adoção é pior, porque você olha para aquela criança e fala assim, nossa, coitada. Tadinha. Mas ela já viveu tanta coisa ruim, tão pouco tempo de vida. E aí você se coloca no lugar de salvador, coloca a criança também nesse lugar de salvador, porque ela tá salvando você da sua dor. Exatamente. Só que a gente também tá alijando essa criança pra vida, né? Então é muito interessante. Então você tem que estar realmente bem preparado. E preparado, inclusive, pra vir essas perguntas. Sim. Pra vir essa carga que tá vindo de questões. Porque eles vão te questionar uma hora. Eles vão apresentar uma depressão. Eles vão te apresentar um transtorno. Eles vão te apresentar um comportamento. A gente até escuta, né, de alguns pais que chegam se arrependendo, entre aspas, de ter adotado, ou até de entrar nessa fila de adoção com medo de ser, sei lá, pegou, vou trazer aqui, de um adicto. A criança que nasceu de um adicto foi tirado ali daquele lar, porque não tinha condições, Que é o meu caso. né, Que é o meu Isso. caso. E aí você olhar para aquela criança e falar assim, isso aí é comportamento, tá vendo? Porque viveu isso. Mas aí a gente, é o que eu falei, eu fui estudando, né? Então eu cheguei aonde eu cheguei também, por eles também, não só por mim, mas também por eles, para eu poder me colocar de uma forma melhor. E a gente sabe que o filho de um adicto, ele tem uma estrutura, a formação dele Biológica, né? Biológica e neurológica é afetada, é fato. Mas isso não significa que vai ser um problema. Isso significa que eu tenho que buscar ferramentas para ajudar essa criança. E se essa criança vir a ter um problema, que não seja como criança, como adolescente ou até como adulto, não é proveniente por ele ter sido filho de um adicto. Não. Não, não é.
Às vezes a formação, às vezes é o meio. É o que é falado, não é a gestão. A gente sabe que existem fatores biológicos, existem fatores ambientais e existem fatores comportamentais. Sim. A gente não. Mesmo a gente trazendo a questão sistêmica, que a gente tem um olhar mais abrangente para algo que não está latente para a gente sabe disso, a gente não ignora, Sim. né? Os outros fatores. Olhar para a sistêmica não quer dizer que a gente ignore os outros fatores. Os outros fatores, exatamente. Na verdade, a gente contribui para ajudar a entender os outros fatores. Isso. Né? Ou amenizar. Né? Na questão de comportamento e ambiente, a gente tenta amenizar. Sim. E aí você vai buscar. Então, quando eu busquei pela adoção, mesmo já estando preparada, para mim foi uma dor. Sim. Porque eu fui cobrada o tempo todo. Hoje eu entendo que naquele primeiro momento não era a cobrança não era para mim. Era uma cobrança de projeção. Era uma cobrança de insegurança. Era uma cobrança de medo. Sim. Imagina uma criança de 2 anos que já sofreu interrupção de amor. Sim. Entendeu? Já viveu num ambiente onde não tinha um apoio. Ela tinha que se virar sozinha. Dos 6 meses aos 2 anos. Aos 6 meses ela sofre interrompido o amor, porque a conexão primária com a mãe pode ser, aos olhos do julgamento, a pior pessoa do mundo, mas é a mãe, é o amor primário que ele tem. De repente ele se vê sozinho, é tirado, né? É rompido esse amor. Ele vai para uma instituição que, por mais cuidados que ele tem os cuidados físicos, mas os emocionais eles ficam em aberto. Porque não tem como ser diferente. E assim, a gente não tá romantizando a maternidade primária. Porque a gente sabe, para essa mãe não estar presente lá, até mesmo na própria gestação, enquanto ela tá ali no período de gestação, existe uma dor nela ali também. Não é justificando as ações dela, mas existe uma dor. E ela não vai conseguir agir diferente. Ela não consegue, mesmo que ela queira. Ela tem uma dor. Ela não chega onde ela chegou, né? Simplesmente porque chegou. Exato. E aí, então assim, eu não estava preparada. Por isso, ela minha busca no pós. Então, pra mim, por mais que eu soubesse, pra mim foi um peso. Foi uma dor também. Porque eu me senti impotente diante daquilo tudo. Até hoje, de vez em quando, ainda sente. Mas eu acho que a impotência a gente carrega pra vida toda, né? Como mãe. Sim, independente geral. de qual seja. De qual seja, eu acho que a gente esbarra em questões com as fases deles, onde a gente se sente, às vezes, impotente. Porque a gente quer tentar salvar, né? E a gente não tem como salvar em algumas A situações. gente esquece que o filho é um outro ser, né? Ele não é a gente. Exato, e é complicado. Mas a gente tenta fazer o melhor. É um fato. A gente busca o melhor, né? A gente busca. E ali eu tinha essa dor. E aí eu busquei e eu consegui trazer. E eu vejo os reflexos hoje. Existem questões? Existem. Sempre vão existir. Independente do meio, né? Independente. Mas eu consigo lidar de uma forma mais leve. Então a constelação, ela me trouxe ferramentas para trazer isso com leveza. E eu não romantizo absolutamente nada com eles. Quando eles me fazem as perguntas, eu trago para eles as respostas. De acordo com o que eles... E de acordo com a idade, óbvio, Sim, é claro, né? Determinadas coisas não tem como falar para uma criança de 7 anos que não vai ter a compreensão cognitiva para aquilo que você vai trazer de informação. Exatamente. Mas eles trazem, né? A gente estava até conversando um pouco antes da gente entrar no ar. A própria psicóloga dele fala pra mim, ele falou, a estrutura dele de adoção tá perfeita. Ela falou, ele tem do Gustavo, o Orlando, é o que eu falei, o Orlando eu ainda não tive a necessidade de buscar. Então a gente também sente no coração, né, quando Sim. é o momento. Não tô dizendo que ele não vai ter problemas, mas talvez o dele venha a emergir um pouquinho mais pra frente, não agora. Até ou talvez são seres não. únicos. Ou talvez não sei, entendeu? Como que... Porque a gente sabe que a internalização da criança que é o X da questão dos problemas, Sim. né? Independente de qual a condição de que ela chegou a essa família. E pode ser que o Orlando ele tenha uma estrutura de internalização diferente do Gustavo. Sim, e aí pode ser que lá na frente, por questões dele, aí ele falei,
agora eu vou olhar, vai ser um adulto casado, já com filhos, aí ele fala, não, opa, agora eu vou olhar pra minha história, porque aqui tem coisas que eu preciso, preciso. né? Mas a gente já abriu Constelação do Orlando também. Não é Também. que o fato dele não aparentar, não ser tão assim, latente, né? Essa questão, mas o Orlando já apresentou sintomas que a gente já Sim. olhou várias vezes por constelação e estava correlacionado a essa família primária. E a psicóloga trouxe pra mim, ela falou, nossa, Juliana, ele tem uma estrutura muito fechada, assim, muito, muito firme. A base dele, com relação à história dele até aqui, é muito bem estruturada. E quando você escuta isso, como mãe, como terapeuta, como uma pessoa... Então, assim, gente, dá resultado. Assim, a gente enche, assim, não é? A gente até enche, assim, ai, aprendi alguma coisa, Alguma né? coisa tá dando certo, né, nisso tudo. Então, você percebe que você tá contribuindo, porque dentro da constelação a gente sabe que a criança adotada, ela tá vindo pra quebrar um ciclo de dor. Acho que você pode trazer um pouquinho, explica um pouquinho o que que leva dentro da visão sistêmica, né? A família, assim, de alguma forma, seja por forma compulsória ou não, né? Ou de uma forma de vontade mesmo, ou de uma forma compulsória, entregar essa criança, esse filho para adoção. Os estudos todos trazem, porque a gente sabe que não é uma matemática. Não, não é. Não é uma matemática. Então, a gente pega casos de estudos, o que a gente lê muito de pessoas que trabalham e estudam muito isso. Então, o que a gente verifica muito é que essas crianças que elas são ou entregues voluntariamente ou compulsoriamente para uma adoção, a gente verifica que a mãe, ela faz isso com uma dor enorme, mas com a intenção de, achando, né, dentro do inconsciente dela muitas vezes, porque às vezes ela não tem essa consciência, ela entrega essa criança para que aquilo que acontece no sistema não chegue até essa criança. Então é como se essa criança viesse para quebrar um ciclo de dor, um ciclo de comportamentos. E aí você fala assim, não, estando longe, isso tudo não chega até ele. Essa é o movimento que a gente vê, não é um movimento de dor. Eu já abri constelações, aonde a hora que a gente coloca a mãe biológica e a mãe adotiva, a mãe biológica, ela entra numa dor, ela assim, é uma dor que os representantes falam assim, tá rasgando meu coração, meu peito, parece que tá abrindo meu peito de dor. E a gente pegando a história concreta, a gente fala assim, mas como que tá abrindo? Se ela fez isso, ou ela fez aquilo, ou ela entregou, ou ela deixou solta numa lata de lixo, como a gente já escutou tantos casos aí, né? Sim. Como é que você pega e a pessoa vem falar que tá rasgando a dor? Porque é uma dor de mãe. Aquele cordão umbilical que é cortado na hora do parto, ele tem um significado muito mais extenso do que só a parte de alimentação do bebê durante a gestação. Esse cordão, ele é um elo eterno. É como se fosse o cordão invisível que liga aquela criança àquela origem. Ué, não dizem que mãe sabe tudo? Exato. Vem disso, né? E vem disso. Então, assim, e eu e você já participamos até, inclusive, de dinâmicas onde os representantes trazem, numa situação de mãe biológica mesmo, em casos de adoção, onde vem aquela dor no umbigo. Falei, gente, não soltou o cordão, a mãe tá sofrendo ainda. Sim. E inconsciente, essa criança, ela sofre junto com essa mãe. Porque tá conectado ainda, né? E aí ela não se permite a receber tudo que aquela família adotiva tem pra dar de bom pra ela. E assim, é importante a gente trazer isso, porque, assim, novamente, não é porque ela veio de uma família de adicto, por exemplo, vou trazer esse exemplo que eu acho que fica mais claro para as pessoas entenderem, que ela vai ser ou não. E se ela for, um adicto, existe ali também algo que não foi trabalhado, porque é o que a gente vê na maioria das vezes. Não existe o respeito a essa família dos pais biológicos, o reconhecimento, existe sim um julgamento, você querer muitas vezes ir contra, né? E um choque daquilo que é realidade ali para aquela criança. Existe uma realidade. Ela foi deixada de alguma forma para sobreviver em um outro sistema que não é o dele. Por pior que aquele sistema fosse, é o sistema de origem dele, foi onde ele nasceu, foi onde ele viveu, né? Viveu
no sentido até mesmo gestacional. Mesmo que nem o Orlando veio com 2 meses. Então ele já saiu direto. 2 dias. 2 dias, é. Ele já veio direto para você. Mas ele passou toda uma gestação ali dentro daquele sistema, de alguma forma. Exato. Né? Até teve um episódio que a gente estava escolhendo o bolo de aniversário dele. E aí ele virou e fez assim: mamãe, eu quero aquele bolo de aniversário igual eu vi quando eu tava com a outra mamãe. E aí eu parei assim, e fiquei olhando pra ele, tipo, o que é isso? Né? Aí entra a psicanalista, entra a terapeuta sistêmica, Entra a mãe entra a também. mãe, né? Entra tudo aquilo e você fala assim: o que é que o inconsciente dele trouxe pra ele trazer essa informação? Será que durante a gestação ela vivenciou um momento de uma questão que ela e transferiu pra ele essa informação? Sim. Mas o que eu peguei mais foi a importância dele reconhecer, mesmo sendo a imaginação dele, essa vivência. Eu estava ali com a outra mamãe, da qual ele não teve contato, né, pós-nascimento, vem escolhendo aquele bolo. Olha que coisa interessante. Ele, mesmo não tendo vivido, ele está estruturando. E qual é a falta, né, assim, talvez, que você precise conduzir ali para que isso não se torne de fato uma falta, Exato. né? Para que ele possa estruturar isso bem dentro dele, né? Sem o julgamento de que, essa mãe deu essa criança. Como ele já trouxe, eu já tive bichinhos de estimação. Falei, já, filho, já? Lá com a outra mãe. Então, ele já me trouxe informações que talvez seja uma necessidade psíquica dele também, Sim. de estruturar isso, né? É como ele consegue se relacionar com essa história, É né? a conexão dele com essa história. Né? Diferente do Gustavo, mas ele puxa uma conexão para ele também se fortalecer. A gente fala, isso é engenharia. Se você não tem uma base sólida, você não vai crescer. Sim. Dentro das terapias, a gente fala, são as raízes. A sistêmica tem isso de simbolismo, né? A árvore da vida. Exato. Ela é uma árvore com um tronco bem, né, rebuscado, com raízes muito profundas. Então, o quanto essas raízes nos alimentam, né? Verdade. E aí, na adoção, quais são essas raízes? Essas raízes não estão na adotiva. A adotiva, ela vai vir depois. Ela pode ser um fruto dessa árvore. Pode ser o caule Pode ali, ser o a caule. folhagem. Mas as raízes, elas estão conectadas à família biológica. A vida, né? Porque a árvore, ela só vive se ela tiver raízes profundas e sugando a vida dos nutrientes dessas raízes é através dessa família biológica. Então, essas crianças, quando a gente adota, que a gente traz, a gente tem que reconhecer que elas precisam se nutrir também dessas raízes. Porque essa nutrição é a que vai sustentar elas na vida adulta. É a vida inteira, né? Exato. Mas principalmente na adulta, porque é onde os comportamentos eles se tornam mais recorrentes, as dores talvez elas venham de forma, né? Então, mas é ali. Eu posso regar. Sim. Eu posso regar. Mas se ele não puxar os nutrientes dessa família biológica, se ele não se nutrir disso, ele não vai ter forças. E uma parte, a responsabilidade é nossa, de pais biológicos, pais adotivos. Sim. É. Porque assim, apesar, e a gente vai escutar isso muitas vezes, talvez para as pessoas que não tragam essa compreensão de forma clara, essas raízes são podres, tá vendo? Que aí a gente volta lá pro adicto, né? Essas raízes são podres. Não, gente, não, porque se fosse podre, a criança não tava aqui. Exato. E abrindo até um parênteses, né, dentro do que a gente tá falando aqui, o adicto também, ele já tem uma questão de julgamento. Sim. Ele já tem uma dor. Ele não é adicto porque ele é sem vergonha. Não, ele precisa da droga para suprir uma dor dele. Por uma carência, uma falta que existe Por uma nele, falta né? que a gente não vai entrar aqui, mas a gente tem visões com relação a essa falta, né? E aí a criança, pode ser que ela seja realmente um adicto. Por quê? Porque não foi reconhecido esse pai biológico. Porque a gente às vezes traz muito mãe. E a gente esquece. E a gente passou ontem, né, pelo Dia dos Pais. E às vezes a gente esquece dessa importância dentro da adoção. Porque a gente sempre pega na adoção a relação mãe. A gente esquece que tem o pai ali.
Na verdade, qualquer relação, inclusive, nós fizemos um pod falando, né? Mãe tem culpa. Acho que a gente pode virar aí e gravar mais vezes dessa história de mãe tem culpa, porque acho que nasce uma mãe, nasce a culpa, né? Exato. Não tem como. A mãe se sente culpada de tudo que acontece com aquela criança. Acho eu, arrogância da mãe, prepotência, e olha que eu sou mãe de 2, assim como você. A gente se acha supra-sumo só porque a gente carrega 9 meses a criança na barriga. Mas espera aí, não, você não é a vida inteira daquela criança, daquele adulto, daquela pessoa. Assim como a minha mãe não é a minha vida inteira, a sua mãe não é a sua vida inteira. Tem importância? Tem. Tem grande peso? Tem. Assim como tudo na vida. Exato. E na adoção a gente sempre esquece de falar de pai. É muito interessante. Até eu tô aqui só mãe, mas tem um pai ali. E cadê esse pai? Né? E cadê esse pai na história? Né? E é interessante que às vezes em constelações também não abre pai. Ele é tão excluído, muitas vezes, porque a mulher engravidou e ele não esteve presente. Então, assim, ele é tão excluído que até às vezes dentro de campo de constelação a gente não consegue achar ele. Ele não vem. E mesmo que venha, existe até uma dificuldade de olhar para esse pai. Exato. Porque ele não tem um lugar. Bom, já começa assim. Se todo mundo tivesse lugar, essa criança não tinha sido adotada. Eu vou trazer até uma constelação que eu fiz de adoção também. E ela trazia um quadro de ansiedade, né? A cliente trouxe um quadro de ansiedade. E ali, num primeiro momento, eu coloquei mãe. Só que no começo ali da constelação, ela virou pra mim e falou assim: tá me vindo agora? Porque a gente respeita muito o que vem pro cliente naquele momento, né? Ela falou, sempre a vida inteira só falei mãe, mãe, mãe. Ela falou, nunca falei do meu pai. Aí eu falei, interessante. E coloquei uma representação desse pai biológico. E ali o campo começou a se movimentar. A mãe, não que não exista questões, mas a mãe naquele momento não se tornou o foco, né? Mas e sim o pai, a exclusão, né? E era interessante, porque quando eu coloquei o pai adotivo olhava com raiva para esse pai biológico. E a fala que reverberou muito nessa constelação foi: eu nem queria que você fosse o pai dela. Aí a gente entra naqueles comportamentos de qual a postura nossa, como pais adotivos, perante essa situação. Sim. Na hora que eu acho que o outro não foi capaz, eu tô diminuindo ele, tô excluindo ele ainda mais. Já são excluídos pela própria situação. E quando eu me coloco, piora. E nesse caso, eles são gêmeos. E o irmão dessa minha cliente, ele traz um quadro de exclusão muito forte. E aí, como eu já tinha essa informação, eu coloquei uma representação não para trabalhar, mas só para entender a dinâmica. E esse irmão, ele se conectou imediatamente a esse pai biológico. A hora que eu coloquei no campo direto, ele foi e encostou no pai biológico. Então você percebe como é forte essa relação. Mesmo ele não tendo sido presente durante a gestação, ele não tendo sido presente no pós-nascimento, e mesmo não se falando dele. Ele existe, gente. É aquilo que a gente conversa sempre. As pessoas podem falar o que quiser. Para existir vida, precisa de um masculino e um feminino. Gente, não adianta. Pode chamar de genitor, pode chamar de progenitor, pode chamar do que quiser. A realidade é uma só. Biologicamente, aquele pai faz parte. Exatamente. E se eu não reconheço que ele faz parte, eu tô tirando metade daquilo que eu tenho em mim. Eu tô negando, né? Eu tô me negando metade. Quantas pessoas têm dificuldade até de se olhar no espelho porque negam ou uma parte ou inteiro, né? Não reconhece a história que tem. Exato. E isso não quer dizer que você tenha que conviver com essa história, mas reconhecer que ela existe. É porque as pessoas acham que a gente, dentro da terapia, a gente fala assim, o romantizar, né? É o romantizar. Mas eu tenho que amar essa pessoa? Não, eu não tô pedindo pra você amar ninguém, eu tô pedindo pra você reconhecer realidade. Isso. Qual é a realidade? A realidade é que eu fui gerada pelo meu pai e pela minha mãe. Não importa em que situação que aconteceu. Eu fui gerada. Eu tenho material genético dos dois. E eu tenho carga de informações sistêmicas, vamos falar como sistêmica, mas
Você pode De trazer todos os aspectos, de todos né? os aspectos, né? Eu tenho informação da família desse homem e dessa mulher. Afunila em mim informação de 2 histórias. Para que eu caminhe e crie a minha história. Agora você imagina uma criança que ela vai para um sistema que ela não recebe essas informações de forma clara, consciente, e ainda tem um pai e uma mãe adotivos que ainda julgam, negando a importância dessa origem, que é a raiz que a gente estava falando agora. Sim. E aí você não precisa de muita coisa para entender que essa matemática não vai fechar. E aí, quando você traz, né, a cliente da ansiedade, o que que é a ansiedade? É você esperar por algo. Isso é ansiedade, é ansiar algo. É uma expectativa, seja ela... O que que ela torna uma patologia, ou que torna uma doença, ou que torna, enfim, um desequilíbrio, um sintoma? Quando ela é desequilibrada. Então, assim, se eu tô muito ansioso, se eu não consigo fazer nada além de ficar esperando esse algo acontecer. E aqui a gente não vai entrar nesse aspecto de ansiedade. Mas quando você pega um cliente ou uma pessoa que foi adotada, traz esse aspecto de ansiedade, é porque ela está tendo uma busca. É uma busca, existe uma busca interna aí por algo, de que algo vai acontecer, de que algo vai chegar, de que algo vai, né? E assim, quando ela não tem de forma clara essa questão com os pais biológicos, que eles existem e que faz parte da vida dela, é como se ela tivesse o tempo todo esperando a vida chegar para ela, né? Exatamente. E é interessante você trazer, mas se você pegar... o Gustavo traz um quadro de ansiedade muito forte. Mesmo eu trabalhando com tudo. Talvez seja algo que ainda não esteja no momento Sim. de ser tratado. Mas ele traz um quadro de ansiedade. Mesmo porque vem a questão dos adictos. A gente sabe a influência Sim. física, neural, né? Mas ele tem um quadro de ansiedade. E quando a gente atende os adotivos, ou que as mães chegam, sempre traz o ponto da ansiedade. É muito interessante isso. Eu, pelo menos, até hoje, todos os casos que eu trouxe de adoção, não sei você, mas apresenta-se um quadro de ansiedade. Sim. Em Mas eu todos entendo eles. que tem essa busca, né? A ansiedade, eu volto, né, para aquele ponto de que a ansiedade para qualquer pessoa, independente de ser adotado ou não, a ansiedade, ela é uma busca. Exato. É a busca por algo que eu não sei o que é, mas é uma busca. É uma busca. Né? E aí você percebe, né, que nem eu falei assim, quais são as consequências da gente não tratar, não olhar de forma amorosa, de forma coerente, de forma verdadeira para essa relação? A criança vai trazer. Ela vai ter raiva dos pais biológicos sem uma razão óbvia, porque fala assim, a criança tem tudo, como é que ela desconta em você essa raiva? Tá descontando uma raiva de algo que não foi olhado no sistema dela, algo que foi negado para ela. Se negou algo para ela, ela vai trazer raiva. Ela vai te responsabilizar por algo que você deixou de fazer. Ela traz um quadro depressivo. Ela pode trazer. Ela não tem a vida, porque a vida não chegou para ela. Porque ela não conseguiu olhar para essa família primária. A essência dela não chegou nela. Então ela vai buscar um quadro depressivo. Fora outras questões que a gente sabe que a Sim. depressão está correlacionada. Mas eu tô sendo assim, colocando alguns pontos, né? Sim. Ela vai trazer um transtorno de ansiedade, ela vai trazer um déficit de atenção, porque ela tá buscando por algo, ela não tá presente, ela tá buscando algo lá atrás. Ela vai ser diagnosticada com TDAH. Ela vai trazer uma raiva, ela vai trazer uma impulsividade, ela vai trazer essa ausência, essa ansiedade, uma depressão. Ela muitas vezes pode vir a buscar outros meios para tentar suprir essa falta que ela tem interno. Ou ela vai te cobrar o tempo todo de algo que nem ela sabe o que ela tá cobrando. Mas na verdade ela tá cobrando a história dela. E às vezes essa cobrança vem em torno do que a gente fala, né, da rebeldia, que a gente escuta muito, né, de adotado, né, adotado é rebelde. Não, gente, ele tá buscando, ele tem uma cobrança, essa rebeldia nada mais é do que uma cobrança de algo que é direito dele. Né, que é a vida. E aí, quando você fala da questão tanto do estado de depressivo e dos outros transtornos diversos que aparecem e apresentam em adotados, o quanto essa dificuldade, né, de receber a vida mesmo, e o receber a vida, gente, não é nasceu ali, tudo bonitinho, porque essa vida, ok, a pessoa respira e tal, mas é o que tá além disso, o que é esse além, né, dessa vida. É esse reconhecimento, né?
É o se nutrir dessas raízes, Sim. né? É trazer. E a gente observa esses comportamentos em adotados. E você ouve isso, eu não vou dizer 100%, porque tem aqueles que saem da curva, mas a grande maioria traz, que não trata, né? Eu sinto que algo falta dentro de mim. É uma fala muito comum dentro da adoção. E o que está faltando? Essa conexão. E é uma falta que, assim, é perceptível em vários aspectos. Ela talvez seja uma falta quando se trata de alimentação. Então, ela tem aquela compulsão alimentar de comer, comer, comer para se atender. Ela pode ter essa falta no trabalho. Então, de repente, ela não consegue, ela faz e parece que nada nunca é suficiente. Ela tá sempre atendendo os outros para poder ser vista, para poder ser reconhecida. Então, assim, tem uma série de faltas aí, e não é só a falta pela falta, né? E tem as honras aspectos, também, né? A gente tá falando aqui em falta, mas tem as honras. Por exemplo, um adotado, e não é só o adotado, isso daí pode acontecer em qualquer sistema. Mas como a gente tá tratando a adoção, né? A pessoa, ela se poda, ela não se permite ter. Então, ela não se permite ser um bom profissional, ela não se permite conseguir ganhar dinheiro, ela não se permite ter uma vida feliz. Ela se autossabota o tempo todo. Por quê? Aqueles que ficaram não puderam. Não puderam ser felizes, não puderam ter um trabalho digno, muitas vezes, tá? Não puderam ter viveram numa escassez financeira, então eles não têm, ela não se permite ter, né? Ela procriar. Sim. Né? Então ela vai estar sempre patinando e dando passos para trás na vida. Aí as pessoas falam assim, mas eu dou muito azar na vida. Às vezes não é o azar, às vezes ela tá honrando aqueles que não tiveram oportunidades. Sim. Porque eu adotei 2 crianças, mas eu não sei quantas outras crianças nasceram desses casais. E essas crianças tiveram alguma oportunidade? Inconsciente, eles estão conectados de forma inconsciente. Sim. Será que eles não estão honrando esses irmãos que não puderam ter as oportunidades que eles tiveram? E aí eles vão ficar estagnados na vida? Sim. Então eles não vão fluir, que a gente chama, né, na constelação. O fluir da vida deles não existe. Porque é como se eles estivessem o tempo todo olhando para a dor daquela família. E por que que vem isso? Vem isso porque não foi dado lugar para eles, pelos pais adotivos. Então, uma dinâmica que a gente usa muito, né? É olhar para esses pais mentalmente. Eu não preciso saber quem são, nem nada. É só mentalmente. Os pais biológicos do meu filho. Eu vou pensar, deixar que o meu inconsciente traga a imagem que for e falar: obrigado. Eu agradeço a vocês por eu poder ter a oportunidade de ser mãe deles, ou pai deles, e me colocar pequenininha. Me colocar humilde. Porque eu não sou melhor que eles. Foi o sim deles para a vida e o não para criá-los que permitiu que você tivesse o sim para criá-los. Exato. Né? O sim deles para a vida e o seu sim para criá-los. Exato. Para direcioná-los, né? Nem criá-los, direcioná-los. E os né? pais adotivos, eles só conseguem ter essa fluidez, esse resultado, muitas vezes até um reconhecimento, que às vezes é o que acontece lá na frente, né? Porque os pais falam assim, você não reconheceu nada do que eu fiz pra você. Não, mas eu também não reconheci o que os pais biológicos fizeram por ele também. Se eu já não reconheci lá atrás, eu não vou ser reconhecida lá na frente. Claro. É simples, né? Então, é tirar o julgamento e olhar pra essa história. Não que eu vou buscá-los, não é que eu vou querer entender a vida deles, não. É só agradecer e tirar da tua mente esse julgamento. Ai, porque coitado, a história dele, porque aquela mãe, porque aquele pai, eles foram os melhores que eles podiam ser naquele momento. E essa criança não é coitada. É uma coisa que eu tenho raiva até, Priscila. Isso aí eu vou falar até por mim. Quando alguém chega e fala assim, mas Coitadinho. coitado dos meninos, nossa, aquilo ali eu viro a leoa.
Meus filhos não são coitados. Meus filhos são mais fortes que os seus, se bobear. Porque os meus filhos enfrentaram uma história que muitas crianças não vão ter capacidade de enfrentar. E eles vão enfrentar de cabeça erguida. Então eles não são coitados. Se bobear, eles são mais fortes que eu. Ah, olha, que eu acho que sim, hein? Entendeu? Se bobear, mas assim, não a força de fortaleza, mas a força, assim, de saber lidar com os problemas, de não cair, né? Então, assim, os meus filhos não são coitados. Melhor, criança nenhuma é coitada. A gente precisa trazer isso pra nossa mente, né? Porque você não gosta de ser chamada, de olharem pra você e falar assim, ai, coitada da Priscila. Não, coitada é uma ova. Não tem nada de coitada aqui, não. Eu faço as minhas escolhas. Né? Exatamente. E as crianças também. Elas não são coitadas. Eu falo, você quando olha pra uma criança e fala assim, que coitada, que história. Acabei de alejar essa criança, tirei as 2 pernas e os 2 braços dela. Pois é, porque você tá dizendo que ela é uma coitada, ela não tem competência, capacidade de fluir, de fazer, de, enfim. Exatamente. De nada disso. É bem por aí. Ju, esse assunto, assim, é extenso. Eu, sim, queria muito te agradecer, a gente ter tido essa conversa, acho que trazer muito esclarecimento para as pessoas. E que a gente possa aqui ter mais vezes esse encontro para falar não só de adoção, claro, de adoção também, que eu acho que você vivencia não só como terapeuta, mas como mãe, né, de adotados e pode trazer isso na prática pra gente, essa visão. Fica, assim, o meu convite para as próximas vezes e o meu agradecimento de você estar aqui com a gente. Eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui, de colocar um pouquinho, né? De trazer um pouquinho desse conhecimento, um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu convivo e um pouquinho do que dá certo. Sim. Né? E estamos aqui, porque a gente precisar, se vier para uma outra... Vamos falar mais um pouco de adoção, vamos, porque é o que você falou, é um assunto extenso. Vasto. E sempre trazendo, a adoção não é só aquele que adota, é aquele que também ajuda a criar, né? Então, às vezes, um padrasto, uma madrasta... Às vezes até um avô e uma avó também, eles também precisam de um lugar ali. E também é uma forma de adoção. Sim, é quem tá ali cuidando, né? Os cuidadores daquela criança. Exatamente. Mas mais uma vez, gratidão. Eu vejo você, minha amiga. Eu também vejo você. E para você que gosta do assunto, continue nos acompanhando nas redes da Rede Vivax GTV. Eu vejo você.